A gente acabou de sair da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ela tem uma religião, assim como a dos egípcios, que é uma religião politeísta também. Tá? Mas a religião da Mesopotâmia, né, dos povos da Mesopotâmia, ela tem uma diferença fundamental em relação à religião do Egito. E é esse o ponto de partida da nossa aula. A religião egípcia, ela tem como principal fundamento a crença de que a alma é imortal. A ideia de que a alma não vai morrer, a ideia de que nós temos aqui a imortalidade da alma. Lá nas religiões da Mesopotâmia, você não tinha isso. Então, você vivia, você acreditava nos deuses, morria, acabou. No Egito, não. Então, o que é importante você ter aqui na religião do Egito, na religião egípcia? É essa tríade que o Pro colocou aqui nesses retângulos. Né? Então, se eu te pedisse um texto sobre a religião do Egito, a primeira coisa, a primeira linha, não é a quarta, não é a segunda, não é a terceira, não é a quinta linha do seu texto. A primeira linha do seu texto, e aí você não tem escolha, a primeira linha do seu texto é: os egípcios acreditavam na imortalidade da alma. E por que o professor frisa isso, tenta deixar isso claro na sua cabeça? E se você lembrar da aula no 6º ano, o professor falou bastante sobre isso. Por quê? Porque a partir da crença da imortalidade da alma, você vai ter todo um cenário mitológico, toda uma criação de rituais e de cerimônias a partir disso. Em linhas gerais, a partir da crença da imortalidade da alma, que você vai ter a ideia das múmias no Egito. Posso estar enganado, mas a gente nunca encontrou uma múmia suméria, uma múmia síria, né, no contexto religioso, no contexto de cerimônia. Você nunca encontrou como você encontrou no Egito Antigo. Por quê? Né? Bom, a partir do momento que você crê que a alma é imortal, você pode crer que ela pode voltar para o planeta, de certa forma, concorda? Essa alma, ela pode se libertar para um cenário de um paraíso, de um mundo superior, essa alma pode vagar pelo submundo, né, por um mundo inferior, e por que não essa alma pode voltar para o seu corpo também, tá? E aí, qual é o cenário? É um cenário, assim, de definição de uma mitologia mesmo, né? E que deve ter atrapalhado os sonos de vários intelectuais egípcios, o que acontece com a alma quando ela volta? Essa alma, ela pode voltar para qualquer coisa, para qualquer lugar, qualquer pessoa, para qualquer... Como é que dá esse procedimento? Como funciona isso? Tá? Então, no videozinho de hoje, a gente vai ver o desenvolvimento dessa mitologia e dessa ideia do que acontece com a alma e que tem tudo a ver com o conceito da mumificação do corpo, né? A ideia de preservar o corpo. Uai, se a alma volta depois de um julgamento, por que ela não poderia voltar para o seu próprio corpo e reinar num lugar suntuoso, num lugar diferente, num lugar que são, para a gente, né, as pirâmides, né? Por que não voltar para o seu próprio corpo? E aí você tem o desenvolvimento da religião egípcia, todo em torno do conceito da imortalidade da alma. Então, se um dia você for fazer um texto sobre a religião do Egito, você não vai começar o texto dizendo, eles são politeístas, eles estão no Egito, eles têm 2000 deuses. Não. Você vai ter que começar o texto, isso não é negociável, entendeu? O seu texto do Egito vai começar com: os egípcios acreditam que a alma é imortal. Aí sim, depois vem todo o desenvolvimento desse contexto, desse conceito. Tá? Isso é fundamental. Tá? Então, a imortalidade da alma é o ponto de partida para a religião do Egito. A imortalidade da alma, ela vai nos dar as pirâmides, a imortalidade da alma vai nos dar o conceito de mumificação. Tudo bem? Agora, antes da gente ver o que acontece com o nosso corpo,
É importante dizer, lá no Egito, assim como na Mesopotâmia, você também tem o politeísmo. Tá? Então, para quem não lembra o que é politeísmo, vamos lá, é a crença em mais de um Deus, né? A crença em vários deuses. E no caso do Egito, a gente está falando de 2.000 deuses, né? E você vai lembrar do mala do seu professor no sexto ano, porque teve gente que acreditou nisso, vai lembrar que quando o professor falou de 2.000 deuses, 1.000 deuses, algo assim, o professor ia colocar 2.000 linhas na prova e você ia ter que colocar o nome dos 2.000 deuses. Lembra disso? Então, né? Tem gente que acreditou nisso. Né? É óbvio que você não vai colocar 2.000 deuses, né? Por favor, né? Não se faz história desse jeito. Mas é legal você conhecer alguns, talvez os mais importantes. Provavelmente, né? Você tem Osíris, você tem a Ísis, você tem o Ra é o deus Sol, né? O Sete, deus da guerra. Você tem o meu preferido, que é o Anubis, que é o deus do submundo. Tá? Outra coisa sobre semântica, né? Sobre palavras. A gente não costuma usar os termos céu e inferno, tá? Que a gente usa mundo superior, a gente usa submundo, mas céu e inferno a gente não usa, porque são conceitos judaico-cristãos, né? Você vai ter isso 2.000 anos depois dos egípcios existirem, tá? Quando a gente usa o conceito inferno, a gente está falando de uma coisa ruim, né? Se a gente tiver o pensamento cristão. No caso do Egito, submundo não é algo ruim, né? O Anubis não é o diabo, né? O submundo está lá existindo, né? É como o submundo do mundo grego, né? Você não pode dizer lá que o mundo do Hades é tão ruim assim, ok? Certo? Então, tem alguns deuses aqui que são bacanas, que são conhecidos, tá? Osíris é o principal e por aí vai. Agora, qual é a graça da nossa aula de hoje? É você perceber que quando o corpo morre, né, e aí você vai ver um desenho fabuloso do professor, né? É, é, você vai ver um desenho sensacional, né, que é o corpinho do infeliz perdido aqui, né? Então, aí o que acontece com o corpo desse rapaz, né? Outra informação importante. Quando você vai discutir a mumificação, né? A mumificação, o que é? É a preservação do corpo. A mumificação é uma cerimônia que, segundo os egípcios antigos, ela tem duas partes: a parte da alma, o que acontece com ela, e a parte do corpo. Só que tem uma questão financeira muito grande. A mumificação não é para todo mundo. A mumificação, ela é um fenômeno, ela é uma cerimônia muito cara em determinado momento da história egípcia. Ela não é uma coisa que vai dar para nós, né? Nós, nessa época da história do Egito, nós, pequenos burgueses, isso não existe na época do Egito, mas o equivalente nosso, a gente não teria grana para isso, né? Então, quem que faz a mumificação? É o faraó, é a família do faraó, é um grande sacerdote, é um grande chefe militar, é um grande escriba, né? Aquele escrevedor da história do faraó. Não é para qualquer um. Depois, né, quando o Egito entra no seu processo de decadência, aí sim você vai ter uma mumificação para mais gente, né, para mais classes sociais. Mas nesse período de ouro da história egípcia, isso que você pergunta para mim, a gente vai encontrar múmia né, com todas aquelas. Vai ter uma pirâmide de um operário? Óbvio que não. Né? E aí cabe outra curiosidade também, né? Para a gente vê as pirâmides, elas são lindas e maravilhosas, né? São suntuosas, né? Mas as pirâmides, elas foram construídas como caixões, né? Caixãozões, né? Gigantes caixas funerárias para você botar uma tumba lá. Nada mais do que isso, né? Para você botar um sarcófago, para você botar um caixão lá.
a gente é algo lindo, né, suntuoso, né, bonito de se ver, mas para os egípcios, né, essa grandeza é mais para elevar essa alma a um outro plano. Tá? E falando da alma, vamos lá, não é para todo mundo, tá? A mumificação é algo que despende uma grana, pelo menos nesse momento da história egípcia. Então, vamos lá. A alma, né, o corpo morreu. E a partir do momento que o corpo morre, ele começa a apodrecer, certo? Mas a gente volta para isso daqui a pouco. Tá? Então, a gente está lá. O que acontece com a alma? Se a alma é imortal, a alma, depois que o corpo morre, a alma ela é resgatada pelo deus Osíris na sua forma de coruja, né? E aí essa alma ela é levada. Ah, professor, não existe esse negócio de alma. Bom, a gente está falando de mitologia, tá? E aí a gente, como cientista, a gente não vai questionar se existe ou não existe. Os caras acreditavam nisso, tá? Então a gente não vai ter juízo de valor nessa brincadeira. A alma ela é resgatada, ela é levada lá para o submundo, e lá no submundo ela vai encontrar Anubis. Tá? E aí você vai ter um processo de um julgamento. Tá? Quando eu era aluno, eu aprendi que o Anubis fazia esse julgamento. Quando eu virei professor, eu aprendi que o Osíris fazia esse julgamento. Então, a gente vai botar os dois nessa brincadeira. O Osíris, de fato, ele resgata a alma, e lá o Anubis, ele é um papel, ele é o dono do submundo, né? Ele é o deus daquele. Então, ele tem papel fundamental também nessa brincadeira do julgamento. E aí, como se dá o julgamento? Você tem aquele conceito de uma balança com dois pratos, né? E aí você vai botar um peso de um lado para ter uma equivalência do outro. Você não sabe ainda, mas para o egípcio antigo, o coração, como órgão, ele é a fonte de vida. Para nós, na sociedade moderna, né, na sociedade contemporânea, perdão, a gente sabe que o coração é só mais um órgão. É um órgão importante, mas se você tiver morte cerebral, mesmo que seu coração continue batendo, você morreu, não tem mais jeito. Para os egípcios, não. Para os egípcios, o coração é a fonte de vida. E por que eu estou falando isso? Porque a alma, ela precisa ser simbolizada por algo na balança, no julgamento. E ela vai ser simbolizada pelo coração do indivíduo. Então, você pegou, a alma, mas ela é simbolizada pelo coração. Então, você pegou essa alma simbolizada pelo coração e botou num prato. E aí, qual vai ser a equivalência dessa alma para o julgamento de Anubis e de Osíris? Uma pluma, uma pena, que também é uma deusa, é a famosa deusa Maat. E aí, qual é a brincadeira? É evidente que no mundo físico, nada é mais leve do que uma pena. Concordamos com isso? Né? Não tem como. Mas, no mundo do julgamento egípcio, qual é a brincadeira? Se a sua alma, se seu coração forem mais leves do que essa pluma, do que a deusa Maat, isso significa que a sua alma é uma alma bacana, a sua alma, que você foi um cara legal, que você foi uma moça bacana, e aí o que acontece? Sua alma poderá voltar para o seu corpo. Olha que legal. Agora, também tem a contrapartida dessa brincadeira. Se a sua alma for mais pesada do que Maat, isso significa que você não é uma pessoa bacana. Aí você merece uma punição. Você será da sua alma, né? E, consequentemente, você, porque aí é a tal da morte eterna, aí você já eras, você será devorado por um outro deus, que é o deus Minute, é o deus que tem a cabeça de crocodilo. Ok? Então, o julgamento ele é bem simples e é bem interessante você perceber, né, como funciona isso. Tá? Você tem belíssimos desenhos, inclusive, se a gente tivesse a nossa prova trimestral, você estaria agora, nesse exato momento, lendo um painel em hieróglifos que ia te mostrar tudo isso que o Pro disse agora, né? Você tem Anubis, você tem Osíris sentado no trono, a balança, né, como personagem principal, lá no fundo, o Aminute só esperando a alma, né, para comê-la ou não, e você tem a alma do indivíduo,
e nos painéis ela é um corpo humano pintado de preto, né, simbolizando a alma, e você tem o coração na balança. Tá? Então, essa é uma parte da cerimônia, é uma parte que nós mortais não vemos, mas a outra parte da cerimônia a gente vê, que é o trabalho que nós vamos ter com o corpo. Tá? Então, vamos lá. Nosso corpo, me corrija aí, ele tem água pacas, né? 70% de água, algo nesse nível, né? E a água, a partir do momento que você morre, você tem um processo de apodrecimento desse corpo, né? E a água facilita esse processo, né? Você vai apodrecer. Tudo bem? Né? Por isso que nosso corpo, depois que a gente morre, dependendo das condições do clima, tem corpo com um dia já fedendo, tá? Fedendo muito mesmo. Por quê? Porque você está se decompondo, você está apodrecendo, os vermezinhos estão saindo do seu nariz, todas aquelas coisas deliciosas que acontecem com o nosso corpo. Tudo bem? Bom, o que os egípcios desenvolveram 5.000 anos atrás? Né? E que maluco é isso? Bom, primeira coisa que você não pode perder é que trabalho com o corpo é uma cerimônia religiosa. Se é uma cerimônia religiosa, você tem um sacerdote envolvido nesse processo. Ó, a coisa é tão doida e custa tão caro que as cerimônias, elas variam. Se é a cerimônia de um faraó, se é a mumificação de um faraó, a gente está falando aí de cerimônias que podem durar até 70 dias. Olha que processo maluco. E sempre envolvido no tão famoso livro dos mortos, né? Então tá lá seu corpinho morto, em cima de uma mesa. Você tem lá o sacerdote, você tem os auxiliares do sacerdote, você tem pessoas contratadas para chorar por você, olha que maluco, né? Você tem todo um cenário sendo feito. Então, aí você tem o seu corpo passando por alguns processos de lavagem, né? Para o cheiro ser exterminado no primeiro momento. E aí, o que acontece? Você vai ter o seu corpo num processo de desidratação. Né? Ele vai ser desidratado. Né? O que é ser desidratado? Vai ser tirada a água desse corpo. E como é que você faz isso? Você faz isso com sal. No caso aqui é um sal específico, o natrão. Você está na mesa, você toma um banhão, primeiro banhão, né? Aí você começa a ser desidratado, e aí você é aberto, né? O seu corpo é aberto. E aí a gente começa a tirar seus órgãos, sai tudo de dentro do seu corpo. Esses órgãos também serão desidratados em sal, mas não serão jogados fora. Porque se pressupõe que a sua alma voltará, então você vai precisar desses órgãos, concorda? Então, o que acontece? Esses órgãos desidratados são colocados em vasos canopos, tá? São vasos bonitos, que têm cabeças de deuses, são bem legais, né? E são colocados, todos os seus órgãos são colocados lá. O coração, como é a fonte de vida para o egípcio, o coração fica no seu corpo, o coração vai estar lá. Então, você está lá, o processo de desidratação, você vai tirando a água, você vai botando sal, vai lavando o corpo, todas aquelas coisas, e aí você chega no cérebro, né? E aí você vai lembrar do sexto ano, né? Porque para o egípcio, o cérebro não tinha nenhuma função, nenhuma. Hoje a gente sabe que o cérebro é fundamental, mas 5.000 anos não tinha. E tem uma particularidade que os egípcios não conhecem aquela incisão na testa ou na cabeça que abre a nossa cabeça, né, por cima, como se fosse uma luva, né? Bem legal o tema para 8h30 da manhã. Eles não conheciam essa abertura craniana, que é o que a gente faz hoje, né? A gente raspa o cabelo, se vai fazer uma operação no cérebro, raspa o cabelo, abre o cérebro, né? Abre a cabeça por cima, tira como se fosse uma luva, uma máscara, né? Abre o crânio e vai trabalhar no nosso cérebro, lembrando que a gente tem que estar acordado, né? Para saber se o médico não fez nenhuma bobagem, né? Só que 5.000 anos atrás não era assim. Então, aí vem a pergunta: como é que a gente vai se livrar de um órgão que não serve para nada? Bom, eles criaram algumas ferramentas,
Numa dessas ferramentas tem uma maquininha de sucção. É muito legal essa maquininha de sucção, porque o que acontece nessa maquininha de sucção? Você tem uma mangueirinha, né? Você tem uma mangueirinha com duas saídas. Você vai fazer o quê? Você vai pegar essa mangueirinha e vai enfiar nos dois buracos do nariz. E vai até lá em cima no cérebro. Olha que legal, ó. Vai até lá em cima. E aí fica lá o bonitão fazendo aquele processo de sucção, né? E é o cérebrozinho sendo escoado pelo nariz, né? Assim. E ele vai saindo. Até não ter mais nada, né? Só liquidinho, bonitinho, bacana, saindo de lá. Bacana, é assim mesmo, né? Nada como tomar um café com um professor de história, né? O seu cérebro saindo pelo nariz. Quando você tem o liquidinho verde lá no copinho, o que você faz com ele? Você joga fora. Muito doido isso, né? Mas é a crença que os caras tinham, né? O coração como fonte de vida e o cérebro como algo a ser descartado, que joga ali fora, né? Órgãos desidratados nos vasos canopos, seu corpo com sal natrão desidratado, mas sem água nenhuma, coração lá bonitinho, você bota lá uns negocinho dentro lá, né? Fecha o corpo, e aí você dá mais um novo banho, né, com ervas aromatizantes, né, você deixa ele cheirosão na medida do possível, e aí você tem o processo, né, de nascimento das nossas famosas múmias, né, você pega tecidos finos, né, finos no sentido de elegante, né, e começa a fechar o seu corpo, né, com linho, com seda, né, a criação das múmias, né, você enrola o corpo nisso, e aí você coloca num caixão, que não é qualquer caixão, é um sarcófago, né, se for o faraó, é um sarcófago com a tampa de ouro maravilhosa, né, só lembrar do Tutankhamon, né, que foi o sarcófago que a gente encontrou, que é um sarcófago suntuoso, maravilhoso, lindo, e o Tutankhamon foi um faraó bem meia-boca, viveu pouquinho, né? Imagina um faraó como Ramsés I. E aí sim, você tem, né, o sarcófago, o caixão, sendo levado para a pirâmide, né? E aí a graça da pirâmide é um cenário de labirintos, né? Porque o que acontece? A pessoa rica, o faraó, ele é enterrado com todas as suas riquezas. Então, o cenário é de que muita gente, o faraó é enterrado de manhã, à noite os ladrões já estão invadindo a pirâmide. E é daí que também vai surgir a maldição da múmia, né, para tentar evitar que o faraó seja roubado. E aí, qual é a crença do egípcio antigo? A alma volta para o corpício, e aí o faraó vai reinar no mundo da pirâmide, né, que é um mundo paralelo, um mundo, né, por isso ele é colocado junto com seus escravos, vivos ou não, né? Por isso o faraó, se tem um cachorrinho, se tem um macaquinho de estimação, eles também virarão múmias, né? É um cenário muito doido, né? É uma mitologia muito interessante de se pensar, tá? E que vai partir tudo de uma crença, de uma fé. E não nos cabe perguntar, professor, teve algum faraó que voltou? Por favor, né? Tá? Mas é a crença que os caras tinham. Tá? Então, você tem um cenário muito interessante da mitologia egípcia, mas tudo isso que o Pro contou para você, nesse breve videozinho, né, em linhas gerais, acontece porque o egípcio tem a crença de que a alma é imortal. Ponto final. Tá? Então, se não tem a imortalidade da alma, não tem a múmia. Se não tem a imortalidade da alma, não tem o julgamento dessa alma. Se não tem imortalidade da alma, não tem a pirâmide no final. Tudo bem? Ok?